alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho a aula anterior, que foi uma aula bem bacana, que a gente falou sobre finalização e pós-produção, né? Eu vou dar só um remember aqui, que a gente já falou bastante sobre pré-produção, produção e principalmente sobre pós-produção, que é uma das partes mais importantes, né? Principalmente dentro da nossa aula, mas aqui eu vou relembrar, porque eu acho importante a gente trazer um pouquinho da outra aula e fazer um remember, tá? Ou se você não assistiu, já vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre o que se trata a aula anterior, e aí assista que ela faz total sentido, foi uma aula muito bacana, tá? Então, a produção de um vídeo de qualquer tipo é dividida em 3 partes, que é a etapa, né, de pré-produção, produção e pós-produção. A gente já falou sobre isso, sobre essas 3 separadamente. Na aula anterior eu frisei um pouquinho mais, só para a gente relembrar, mas o foco da aula anterior foi realmente a pós-produção, né, que eu expliquei um pouquinho mais quais são as etapas, o que acontece no momento de pós-produção, tá? Então foi uma aula bem legal, foi um pouquinho mais teórica, mas ela faz super sentido, né, para quando a gente chegar realmente na edição na prática, que a gente vai ter essa aula, eu vou estar editando e explicando com vocês, então vocês vão entender literalmente como funciona na prática, tá? Mas primeiro eu tive que trazer a teoria, até porque ali no momento da edição, né, claro que eu vou explicando, mas pontos importantes que eu vou explicando na aula, talvez eu não lembre, ou né, não vou conseguir explicar enquanto eu já estou editando, que eu vou focar na explicação da edição, tá? Mas vai ser uma aula bem interessante. Então, a pós-produção é a última etapa onde o vídeo toma sua forma. Os principais passos são edição de vídeo, correção de cor, acréscimo de elementos gráficos, animação e tratamento de som. Então, foi basicamente sobre isso que eu expliquei a aula anterior, falei passo a passo, né? Agora eu não vou me adentrar tanto para a gente não se estender, mas esses são os passos primordiais, então fazer essa edição de vídeo, a correção de cor, acrescentar, né, elementos gráficos ou animação e principalmente tratamento de som, mas como eu falei, né, e vou continuar falando durante essa aula, tá? Depende muito do seu estilo de vídeo, da sua personalidade, né? Então você vê o que faz sentido para você, o que faz sentido, né, para o seu vídeo, e aí você vai adicionar ou não, ou entender qual é o melhor editor para você, né? E já indo então para a nossa aula de hoje. Hoje iremos falar um pouquinho mais sobre os softwares para edição de tratamento de imagem estática, então basicamente fotos, tá? São as imagens estáticas. Então hoje eu vou estar conversando um pouquinho mais com vocês sobre os editores, né? Na aula anterior eu falei um pouco mais sobre a edição em si, e agora eu vou tentar falar um pouco mais dos editores para vocês verem o que faz sentido para vocês ou o que não fazem, mas também o que acaba às vezes acontecendo esse editor parece ser perfeito para mim. Na hora da prática de fazer, ele é muito complexo ou ele é muito simples e aí não se encaixa muito com o nosso perfil ou a gente não consegue entender muito bem as ferramentas dele e aí a gente acaba tendo que conhecer um outro, tá? Mas eu vou explicar tudo isso direitinho durante a aula. Mas focando aqui, então, continuamos no nosso bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje a nossa aula vai ser focada nos softwares para edição de tratamento de imagem estática, tá? Então, editores. Com o editor, os resultados podem beneficiar desde a luz perfeita até o melhor enquadramento, mas nem sempre esses 2 pontos são suficientes para ter a foto que você imaginava. Então aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre foto, né, durante essa aula, vai falar um pouquinho mais de imagem estática, que a gente vai passar, né, por essas etapas, vai falar um pouquinho das imagens, dos vídeos em si, e também vai falar um pouquinho de som. Então, os editores, a gente consegue melhorar, a gente sabe que uma edição, tanto vídeo quanto imagem, né, a gente consegue tornar tudo mágico, tudo mais bonito, tudo mais interessante. Então, pode ser que você use bastante imagens no seu vídeo, ou não, mas essa aula é extremamente necessária, e aí eu vou estar explicando, tentando aprofundar um pouco sobre alguns editores mais específicos que são bem bacanas, tá? E alguns deles são até usados por profissionais, tá? Mas aí eu vou explicando tudo ao longo da aula e tudo vai ficar bem explicadinho, tá? Aliás, essas ferramentas podem ser decisivas para sanar eventuais imperfeições e até mesmo compor seu próprio estilo. Então, muitas vezes, né, a gente tem um estilo próprio, né, na hora de capturar, na hora de fotografar, na hora da filmagem, e a edição ajuda a gente a aperfeiçoar, acentuar esses estilos que a gente tem, né? O nosso trabalho fica muito mais personalizado, fica muito mais com a nossa cara. A partir do momento que a gente edita, então a gente consegue corrigir, fazer várias alterações, é claro, que é o que eu sempre falo para vocês. A gente tem que tentar, né, fazer a melhor foto, o melhor vídeo
possível para a gente ter menos trabalho na edição, até porque, né, a edição não faz milagre, é lógico que ela ajuda, a gente consegue fazer coisas incríveis, mas dependendo ali se a gente tem falta de atenção em algum detalhezinho, às vezes a gente não consegue corrigir, ou mesmo corrigindo não fica tão bom quanto se a gente tivesse prestado um pouco mais de atenção, né, no momento de fazer aquela captura, seja de imagem ou vídeo, né, e aí a gente às vezes consegue sanar, né, consegue ajustar ou não, de acordo com os editores, tá? Aí eu sempre friso nisso para a gente focar, não achar que o editor é mágico, e até porque se a gente não toma tanto cuidado, é a gente quem tem mais trabalho naquele momento de edição, né? Então vai demandar muito mais tempo e acaba sendo um pouquinho mais cansativo do que prestar atenção nos detalhes, né? Por isso que eu também frisei bastante ali pré-produção, produção e pós-produção, tá? Por meio de editores é possível ir além, então, né? Com editores a gente consegue mais do que uma simples foto, a gente consegue fazer realmente com que ela tenha vida, com que ela se torne mágica, com que ela se torne diferente, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas que trabalham profissionalmente na área da fotografia, a gente consegue ver a diferença, né, de fotos amadoras para fotos de um profissional, principalmente um bom profissional. A gente consegue sentir emoção naquelas fotos, a gente consegue ver cores mais iluminadas, a gente consegue ver que tudo fica muito mais bonito, né, quando é um profissional que tira foto. E é claro, se a gente tiver alguns cuidados, souber fazer uma boa edição, a gente também consegue ter resultado nos nossos vídeos e fotos como de profissionais, tá? Então, já indo direto para os nossos melhores editores de fotos para o PC, então primeiro eu vou falar dos pagos e para computador, né? Que eu não sei qual vai ser o que você vai utilizar, se você vai estar por computador, tablet ou celular. Claro, você tem que ver o que é melhor para você, né? Se você já tem um computador, não precisa comprar um celular para fazer edição, ou vice-versa, né? Já tem um celular, dependendo do celular, ele pode ser muito bom que você nem precise de um computador para fazer edição. Então, por isso é que eu vou tentar trazer, né, para computador e também para celular. E aí você vê o que se encaixa, o que faz sentido para você. Vou falar um pouquinho das versões pagas e também vou trazer versões gratuitas, tá? E aí, como eu falei, você vê de acordo com o seu estilo de vídeo, de acordo com o que você vai precisar, se vai ser vídeos mais elaborados, mais simples. E também foi como eu falei, muitas vezes eu falo aqui, você fala, nossa, esse editor parece perfeito. Na hora ali da prática, quando você está editando, você fala, meu, é muito ruim para editar, não tá rolando. E aí você acaba buscando um outro editor. Então, a melhor forma realmente da gente descobrir qual é o melhor editor para a gente é utilizando, né? Então, ou até mesmo um tem um estilo de ferramenta, o outro tem outro estilo, então a gente edita um pouco em um pouco em outro, para determinado trabalho a gente utiliza um editor, para outro tipo de trabalho a gente vai usar outro, tá? Então, às vezes acaba da gente ter mais de um editor, mas, né, se a gente encontrar um que tem todas as ferramentas que a gente precisa, acaba sendo muito mais fácil para não ficar jogando de um editor para outro e conseguir fazer tudo em um só, e até mesmo não sobrecarregar a nossa memória, né, tanto do computador quanto do celular, tá? Mas, indo ao nosso foco, é o Adobe Photoshop. Acho que todo mundo conhece, né, o Photoshop. Aqui eu vou até explicar um pouquinho mais. Então, já um velho conhecido quando se trata de encontrar o melhor editor de fotos para PC. Aliás, não é um exagero afirmar que ele é o mais famoso do mundo. Isso tanto é verdade que o termo photoshopar até mesmo virou um verbo familiar. Isso se dá por conta de seus recursos realmente avançados e que podem resultar em uma transformação completa das imagens. Então, realmente, Photoshop ele é um dos melhores, tá? Eu acho que a única dificuldade para quem inicia, né, para mexer no Photoshop, é que ele tem muita ferramenta, então você acaba ficando perdido, você não sabe por onde começar. Ele é um pouquinho complexo, mas sim, ele é um dos mais completos, ele é um dos melhores, né? A única desvantagem nesse primeiro ponto aqui é que ele também é pago, então dependendo da sua necessidade, não sei se vai se encaixar ou não, né, pelo fato dele ser pago, mas realmente ele é muito bom, tanto, né, como eu comentei ali, né, Photoshopar, né, veio de Photoshop, então ele ficou extremamente famoso a ponto da gente utilizar, ou por exemplo, né, ter uma foto que está ali um pouco alterada, aí a gente fala, tenho certeza que é Photoshop, a gente não usa nem o termo, foi editado, né, num editor de vídeo, ou simplesmente, essa foto foi editada, a gente às vezes acaba falando, né, usou Photoshop nessa foto aí, né, tipo, tá falsa essa foto, por exemplo, né, a gente usa esse termo, sempre usou bastante na minha época, não sei já na época de vocês, mas eu sei que Photoshop é extremamente conhecido, né, qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais de edição, já pelo menos, né, ouviu falar em Photoshop, ou já usou esse termo Photoshopar, ou essa foto aí tá com Photoshop, tá? Por exemplo. Por meio dele é possível realizar a aplicação de uma série de efeitos, sanar imperfeições, criar profundidade, ajustar formas e muito mais.
Vale ainda mencionar que o produto também possui uma versão para celular. O valor desse editor é mensal, inicial de 43, e vai depender do tipo de pacote que você vai resolver adquirir, né? Então, ele também tem uma versão para celular, eu vou falar um pouquinho mais para frente, então aqui só já deixei comentado que se você fala, acha interessante, e mesmo que tenha que pagar, já acho legal, porque é um dos melhores. Então, tem essa questão, sim, ele é um dos melhores, com certeza você vai gostar muito, e aí talvez o único problema seja que, para o início, ele é um pouquinho complexo, porque ele tem muitas ferramentas. É claro que ele acaba sendo bem intuitivo, conforme você vai mexendo, vai ganhando a prática, ele vai ficando mais fácil, mas ele tem bastante coisa, então para quem nunca mexeu, pode ficar um pouquinho perdido, tá? Mas de qualquer forma, ele é com certeza um dos melhores editores. E aí, se essa questão dele ser um pouco complexo não seja ruim para você, ou você realmente queira se aventurar nessa questão, e pelo fato dele ser pago também não for um problema, então, show de bola, tá? Então, por isso que eu vou trazer aqui, vou tentar exemplificar, explicar um pouquinho mais sobre cada um, e vocês veem que vai fazer sentido para vocês, tá? E foi como eu falei, às vezes eu explico, vocês acham que faz sentido, e na hora de editar não tem nada a ver com nada, né? Vocês acharam que ia ser bom e acaba sendo ruim, tá? Aqui eu trouxe uma imagem meramente ilustrativa, tá? Só para mostrar ali o Photoshop, para ficar um pouquinho mais dinâmica a nossa aula também, tá? Então, também Adobe Photoshop Lightroom, né? É um outro estilo, mas também é do Photoshop. Então, outro entre os melhores editores de foto para PC é o Adobe Photoshop Lightroom. Na verdade, ele é mais interessante para quem não quer ou precisa de recursos tão avançados, como é o caso da ferramenta anterior. Então, foi como eu falei, o Photoshop ele é incrível, ele é maravilhoso, mas para quem vê ele pela primeira vez, fica, meu Deus, o que eu faço, por onde eu começo? É muita informação, tá? Então, esse daqui já tem um pouco menos de recurso, aí foi como eu falei, vai depender muito do estilo do seu vídeo. Então, não, Mai, eu preciso de um super Photoshop, de um super editor, eu preciso de muitas ferramentas, porque os meus vídeos são elaborados, eu vou utilizar muito mesmo, então eu preciso de algo mais complexo, mesmo que no início eu fique perdido, mesmo que seja ruim, então, e aí a questão paga não seja um problema para você, é a opção número 1. Ah, Mai, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade, eu não manjo muito, eu não dou muito certo, tem que ser o mais simples possível, porque eu fico perdida, tem que ser com menos recursos, até porque o meu vídeo não vai ser tão elaborado, eu só preciso ajustar alguns detalhes, mas eu quero um programa bacana. Então, a gente tem essa opção aqui, tá? Falando um pouquinho mais sobre ele, né? Mas é uma boa pedida para quem deseja uma solução eficiente e principalmente versátil. Por meio dele, o usuário pode editar suas fotos diretamente no navegador sem precisar baixar nada para seu dispositivo. Então, uma outra vantagem, né? Por mais que ele tenha menos recurso, a gente consegue fazer essa edição, né? E pior que eu acabei falando bastante que de vídeo, vai depender da proposta de vídeo, mas aqui seria de imagem, tá? Mas depende muito de qualquer forma do que você precisa. Mas enfim, então você não tem problema que ele seja uma ferramenta um pouco mais básica, um pouco mais simples, que tenha um pouco menos de recursos, e aí essa é uma das vantagens também, você não vai precisar baixar ele no computador, você consegue utilizar ele no navegador, e geralmente isso acontece, tá? Quando são programas que você consegue utilizar só acessando o site, ali pelo navegador, não tem essa necessidade de baixar para o seu computador ou celular, ele geralmente tende a ter um pouco menos de ferramentas, tá? Geralmente quando a gente consegue baixar, ele é um pouco mais completo, mas aí foi como eu falei, às vezes é completo e acaba ficando complexo e a gente não consegue mexer, ou ele é muito simples, é fácil de mexer, mas não atende a nossa necessidade. Então tudo vai depender do que você quer fazer, né, com a sua foto, nesse caso, tá? Ele conta com configurações pré-definidas e ferramentas que permitem compor um ajuste ágil e fácil, ou seja, um caminho mais simples e intuitivo. Então, como eu falei, né? Ele já tem então, essas configurações pré-definidas, então isso ajuda muito para quem está começando, mas pelo fato de ser definido, então é aquilo e a gente acaba perdendo às vezes um pouco de personalidade pelo fato dele já vir pronto, né? A gente não consegue ter tanta opção de mudanças, tá? Mas de qualquer forma também é muito legal e nada impede da gente começar às vezes com um que é um pouco mais simples e que atende a nossa necessidade e depois quando a gente fica craque nesse usar outros, mesmo que sejam ferramentas diferentes ou um pouco mais complexas, a gente já está ali dentro daquele mundo, tudo aquilo já faz um pouco mais de sentido e aí outros editores acabam ficando mais fáceis pela prática que a gente já tem, tá? Como ele conta com armazenamento em nuvem e ainda sistemas para compartilhamentos, consiste em um software extremamente interativo.
A aquisição do plano mensal é de 43, mas é possível também escolher outros planos com diferentes combos. Então, né, vai depender realmente da sua necessidade, do que você precisa, o que faz sentido. É claro, se a questão de ser um programa pago não é problema para você, fica muito mais interessante você ver os estilos de pacote, aí vai ter alteração em valores, e aí você vê o que cabe a você e o que faz sentido, né, dentro da sua necessidade de edição de foto das imagens, tá? Outra imagem meramente ilustrativa aqui do nosso Photoshop Lightroom, né? Mas só para ilustrar mesmo, tá, galera? E agora falaremos um pouquinho do Coral Paint Shop, né? Eu não sei se minhas pronúncias sempre são perfeitas, mas é qualquer coisa, tira um print ou anota direitinho o nome, depois, achei esse interessante, quero pesquisar mais, eu quero ver vídeos no YouTube falando sobre esse determinado editor, porque eu achei interessante. Aí você vai ver prós, contras, que aí quem realmente vai mostrar ali, utilizando na prática, você vê se vai fazer sentido para o seu estilo de trabalho ou não, tá? Já o Coreal Paint Shop, só vou falar Coreal que fica mais fácil, tá, gente? É uma opção mais em conta em relação às promoções Adobe, além de ser um dos editores de foto mais antigo. Então, ele já é antigo, então ele tem ferramentas bem interessantes. A ferramenta é capaz de combinar correções automáticas, controle para edição e ainda organizar imagens. Então, ele é um pouquinho mais completo, ele é um pouco mais diferencial. E aí, a vantagem também é que ele é um pouco mais em conta, ele ainda é um programa pago, tá? Mas ele é um pouco mais em conta, se não me engano, ele é anual, tá? Valores anual. É uma opção também bastante intuitiva e que permite criar projetos profissionais. Outro ponto interessante é a possibilidade de baixar plugins com o objetivo de ampliar suas funcionalidades. Então, ele também é interessante porque você consegue baixar plugins com o objetivo determinado que você quer. Então, você consegue adicionar mais ferramentas e trazer mais funcionalidade para esse software, tá? Então ele acaba ficando bem interessante, então também ele é antigo, ele é bem utilizado, ele é um pouco menos conhecido que os anteriores, mas aí também tem a vantagem, se você quer algo pago, mas algo um pouco mais barato, ele fica mais interessante. Então há 3 pacotes para aquisição da ferramenta, com valor inicial de R$ 399. Você fala, meu Deus, mas tá caro, mas é porque anual ele sai um pouquinho mais barato, ele fica, acho que 20 e poucos, 30 e poucos, se eu não me engano. Mas enfim, aí ele, é claro que também vai depender, né, do pacote que você vai escolher. O mais baratinho é R$ 399, né, arredondando R$ 400. Mas aí foi como eu falei, vai depender da sua necessidade, se você acha interessante, você pode pagar, se você não pode pagar, né? Então eu trouxe só esses 3, né, pagos, até porque eu não poderia deixar de fora o Photoshop, né, que seria um erro, seria uma falha não falar do Photoshop, porém ele tem essa questão, né, que ele precisa ser pago, então não sei se faz sentido para vocês, e aí foi como eu falei, eu vou trazendo aqui, e aí vocês veem, né, melhor eu dar um leque de opções a vocês, e vocês escolherem o que faz sentido, do que trazer só uma ou 2 opções, e depois isso nem ser tão legal para vocês, tá? Aqui também é uma imagem meramente ilustrativa, então a gente consegue ver que ele também é basicamente intuitivo, mas tem bastante ferramentas, ele também é bem interessante, tá? E agora falando um pouquinho das opções gratuitas, tá? Então são alguns dos melhores, aí tem um pouquinho, trouxe mais opções gratuitas que eu acho que acaba sendo mais interessante para todo mundo, né? Se a gente pode ter um editor com qualidade e pagando menos ou não pagando, tá? Eles se tornam mais interessantes, tá? Mas aqui ainda são editores focados para o computador, tá? E agora são os gratuitos, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os para celular, tá? Então, Fotopeia é um editor de fotos para PC que disponibiliza recursos básicos e também avançados. Então, ele tanto tem questões mais básicas e mais avançados. E, se eu não me engano, a maioria deles tem, né, o pacote gratuito e você pode fazer compras no aplicativo ou ali pagar alguma coisa e adicionar algum tipo de recurso, tá? Por isso, ele é interessante para diferentes perfis de usuários, ou seja, mais profissionais ou aqueles que querem se aventurar nesse universo. Então, ele já consta, né, com bastante ferramentas que a gente consegue fazer um trabalho um pouquinho mais profissional. Ou para quem está começando, como eu falei, a gente não manja, não entende tanto, né? E geralmente é bacana, talvez, a gente começar com algo mais fácil, né, para a gente ir se familiarizando e às vezes até para não ficar frustrado. Mas se você é o estilo que vai e faz, não importa o que aconteça ou o que vai dar errado, você vai aprender. Às vezes é bacana também pegar, né, um software, um aplicativo que é um pouco mais avançado, porque se você se der bem com ele, qualquer outro que for mais simples, fica ainda mais fácil, tá? E aí foi como eu falei, vai depender muito do seu perfil, se você é um pouco mais ousado ou se não é, tá? Sua interface é bastante intuitiva, além de apresentar compatibilidade para vários
formatos de arquivos. Então, ele também tem essa questão que ele pode rodar vários estilos de arquivos diferentes, né, vários formatos de imagem. A gente ainda vai ver sobre isso, eu acabei ainda não falando. A gente vai ver na próxima aula sobre formato de imagem, vídeo e som, tá? Que isso daí também é importante. Talvez vocês já conheçam, já saibam um pouco ou não. Então, se vocês não souberem, vocês vão ficar sabendo, tá? Além disso, você não precisa baixar nada em seu computador para começar a editar. Basta acessar o site e criar seu projeto. Então, também uma outra vantagem é que ele necessariamente você não precisa baixar, então ele não vai ocupar espaço ali do seu computador, que dependendo do computador, né, tem pouca memória, ou às vezes a gente não quer baixar tanto aplicativo, porque senão acaba ficando pesado, né? Então, também é uma opção bacana que acaba sendo... você consegue acessar ele online, né? Acessa o site, aí você consegue fazer. Mas foi como eu falei, às vezes não tem ferramentas tão interessantes pelo fato de ser uma ferramenta online, mas mesmo assim ele é bacana, ele tem ferramentas mais básicas e mais avançadas. Aí tudo vai depender do seu estilo de edição, vai depender muito do que você quer fazer. E aí, principalmente esses que são gratuitos, principalmente que não precisa baixar, eu recomendo você super testar, que às vezes você vê, gosta ou não gosta, então você já vai identificando seu perfil e qual vai ser o melhor estilo de editor para você. Principalmente esses que são gratuitos, né? Então a gente mesmo que tenha que baixar, não vai ter que pagar nada. Então, uma vantagem, testa, vê se gosta, se não gosta, ou até mesmo descobre dois que é super interessante, um tem uma ferramenta, o outro não tem. Ah, eu gosto de fazer determinada coisa na foto e esse daqui, meu, incrível. Já esse daqui não presta muito, mas ele tem um outro efeito que é incrível, tá? Então, às vezes acontece, a gente fica cheio de editor porque gosta de uma ferramenta de um ou outro, é muito mais simples de fazer determinada função, né? Cortar a imagem, retirar fundo, depende muito da proposta que você quer e cada um vai te atender dependendo do que você quer fazer. Tem que ver o que faz mais sentido, tá? Outra imagem meramente ilustrativa, né, do Fotopeia, mas também a gente consegue ver, assim, só pela imagenzinha a gente já consegue ver que ele é bem interessante, ele mostra também que ele tem vários estilos de formato de arquivo, tá? Então só trouxe aqui realmente para ilustrar e para vocês já irem se familiarizando também um pouquinho com as características de editores, que foi como eu falei, não sei se vocês já têm o hábito ou não de editar, mas só para vocês já irem se familiarizando um pouquinho, tá? Então, o nosso próximo também eu não sei exatamente como ele é pronunciado, se é Jeep, Gip, mas enfim, é esse nome aí, tá? Então, se vocês acharem interessante, vão anotando, nem que vocês anotem todos e depois, principalmente como eu falei, os gratuitos, né? Utiliza, vê se gosta, se não gosta, que a gente só vai descobrir realmente se é bom, né? Eu trouxe essa lista, mas a gente só vai descobrir se é bom, se gosta, se faz sentido pra gente utilizando, tá? Porque muitas vezes o que é bom pra mim, até no final tem um editor que é gratuito, que eu gosto bastante pra celular, que eu vou falar dele mais pra frente, mas eu já ouvi gente falar que, meu, acho horrível. Eu fico, gente, como você acha horrível? Eu acho perfeito, maravilhoso, é tudo pra mim, e a pessoa não gosta, então vai muito do perfil da pessoa, tá? E também já ouvi pessoas falando, não, meu, não viveria sem esse editor, ele é incrível. Então vai depender muito de você, se você vai gostar ou não. Então, aqui por isso que eu trago bastante opções para vocês verem o que faz sentido, tá? Então, provavelmente um dos mais completos e sofisticado entre os melhores editores de foto. Além de ser editor de foto gratuito para computador, ele dispõe de funções importantes como retocar imagens, desenhar e editar. Aliás, se você gosta de desenhar, pode unir esse editor a uma mesa digitalizada e criar ainda mais. Então, ele já é um pouquinho diferenciado, né, para quem gosta de desenho, por exemplo, né, de desenhar, ele já tem essa pegada, ele já tem essa proposta, é um pouquinho mais diferente. Né? Então pode ser que para alguns de vocês faça total sentido e para outros não, né? Mas foi como eu falei, prefiro dar um leque de opções e vocês verem o que vocês gostam, o que faz sentido e ter opção de escolha, tá? Vale mencionar que para poder usá-lo é preciso fazer o download do software para o seu computador, ou seja, não é uma opção online. Aí, né, vocês que vão decidir se é uma vantagem, desvantagem, então provavelmente, como eu mencionei, né, ele vai ser um pouco mais completo, né, do que o online, que acaba perdendo um pouco de ferramenta pelo fato de ser online. E aí a desvantagem ou vantagem é que você baixa no seu computador. Aí foi como eu falei, vai depender de você considerar isso uma vantagem ou uma desvantagem, tá? Então, no site oficial do GipGif, eu não sei como pronuncia, mas o nome tá aí, então vocês anotem ele, que o importante é vocês saberem como é o nome, para vocês pesquisarem depois ou utilizarem, tá? Então, você ainda pode consultar tutoriais para sanar dúvidas e aprender a fazer edições mais versáteis. Então, isso que é bacana também no site, ele disponibiliza conteúdo para você aprender a mexer melhor nele. Então, acaba que é uma ferramenta bacana, super completa,
né? Claro, se fizer sentido para você. E também já vai vir com pequenos tutoriais para vocês aprenderem a mexer. Então, isso também é bem bacana, porque aí é o próprio site que disponibiliza, então ele vai ensinar bastante coisas bacanas e da melhor forma de ser feito, tá? E aqui trazendo para vocês um pouquinho a carinha dele, então, né, como ele desenha, até mostrou ali um desenho, mas a gente consegue ver só pela imagem que ele é bem completo, ele é bem interessante. E aí foi como eu falei, ver se faz sentido para vocês, né, para quem gosta de desenhar ou tem a ideia de ter um canal focado com desenhos, pode ser que faça muito sentido para vocês, tá? Então, é mais uma dica super interessante. E agora mais um Photoshop, mas esse é o Adobe Photoshop Express Editor. Então ele é um pouquinho diferente. Explicando um pouquinho mais, já faz algum tempo que a Adobe fechou o suporte e continuidade de desenvolvimento para o antigo Photoshop Touch. Então ele era o Photoshop Touch. E com isso, o editor de fotos foi dividido em 4 tipos de aplicativos. Então, era um único, né? Mas aí a Photoshop parou com isso. E agora já tem essa divisão, a gente viu, né? Eu falei de outros 2 Photoshops no início. Porém, esse daqui é uma opção gratuita e também ele para computador. Se eu não me engano, ele também tem suporte para celular. Esse daqui também tem. É que é tanto Photoshop que eu até acabo me perdendo. Mas enfim, o Express é uma delas e permite funções inteligentes e necessárias para uma edição completa. Então ele também é bem bacana, né? Até porque quando a gente fala de Photoshop, então com certeza ele vai ser muito bacana, tá? Então essa versão é voltada para recursos de montagens, sem contar algumas ferramentas básicas que permitem realizar cortes e criar padrões que já atendem às especificações das redes sociais. Então isso também é bacana, né? Hoje em dia a gente está no mundo digital, as redes sociais. Então, ele já atende alguns cortes e padrões que a gente utiliza em redes sociais. Então, ele é bem bacana, né? Principalmente vai ser a questão de corte de foto. Vai ser bem legal e vai ser bem interessante. E já que ele também tem a opção para celular, ele é bem mais legal, tá? Ou não, né? Foi como eu falei, vai depender muito de você. Como eu utilizo bastante celular, eu gosto. Trouxe bastante opções para o computador, mas aí você vê se você utiliza, ou se você tem mais habilidade, né, em fazer no computador ou no celular, então isso também vai depender muito de você, tá? É possível ainda aplicar textos, mudar o estilo do layout, incluir figurinhas e contar com várias opções de colagens. O Adobe Photoshop Express Editor é disponibilizado para Android e iOS também. Então, sim, é esse daqui, né? Ele também tem a possibilidade de ser baixado no celular e a gente usar ele no celular. Então, ele também é bem bacana. Então, tem a opção tanto para PC quanto para o celular, tá? Então aí, eu uso tanto celular quanto computador, para mim é diferente. Talvez essa seja uma opção bem legal, até porque também ele é gratuito, tá? E aí vai depender, foi como eu comentei, eu gosto bastante de fazer as coisas pelo celular, se já não é o seu perfil ou para você tanto faz, né? É indiferente, esse talvez seja uma boa opção, tá? E aí, né, tem alguns recursos, ele com certeza é bem bacana pelo fato de ser Photoshop, mas vai depender muito dos recursos que é necessário para você. E aí, como eu falei, principalmente esses que são gratuitos, pode ser interessante baixar, utilizar e ver se faz sentido ou não, tá? Aí mais uma imagem meramente ilustrativa, mas era também para lembrar, para falar que esse também tem a opção tanto para celular quanto para computador, tá? Então, é bacana que é o mesmo aplicativo que pode ser utilizado nos dois. Então, se você não tem problema em utilizar no computador ou no celular, para você tanto faz, pode ser uma opção interessante, tá? Pixlr, se eu não me engano é assim que pronuncia, tá? Aqui a proposta é um editor de fotos web e também mobile, onde na primeira versão é possível utilizar 2 modalidades, sendo o Pixlr X, que é mais completo e ideal para ajustes básicos, e o Pixlr Editor, com opções semelhantes ao Photoshop, mas menos complexas. Então também é uma opção legal, então ele é bem completo também, até porque né, a gente faz esse comparativo com o Photoshop. Então ele é bem legal. E ele também tem a opção tanto de celular quanto para computador. Então é legal que tem alguns que são opção só para celular ou só para computador. Esse é os dois. Então professor, eu tenho tanto computador quanto celular e para mim é indiferente, vai depender muito, porque às vezes eu quero
estou na rua o dia inteiro, né? Por exemplo, eu estudo, faço curso e tudo mais, e às vezes no intervalo de aula, no meu intervalo mesmo, eu vou editando pelo celular, mas eu também gosto de fazer pelo computador, então talvez seja também uma opção legal que você pode utilizar tanto no celular quanto no computador, tá? Ele tem uma versão que é um pouquinho mais simples, com questões de ferramentas um pouco mais básicas, e um que é um pouquinho mais completo, tá? Esse não é apenas o editor de fotos gratuito, como também não possui limitações. Vale destacar que ele depende de um conhecimento um pouco mais avançado. Sua interface é toda em inglês e para ajustes mais simples e rápidos, você pode recorrer ao aplicativo. Então, né, tem essa questão que ele tem interface em inglês. É claro que depois a gente se acostuma, a gente se adapta, né? Então, se a gente sabe pelo menos um básico do inglês, vocês já perceberam que não é muito o meu caso, mas é claro que a gente vai se virando, né? A gente usa ali um Google Tradutor no início, descobre a ferramenta e depois tudo fica tão automático que a gente não precisa saber o nome da ferramenta para a gente utilizar. Claro que talvez no começo, né, pode ser que ele seja um pouquinho mais difícil, mas ele também é uma ferramenta bacana. E como eu estou falando em quase todos, né, como ele é gratuito, é bacana baixar, testar, usar, não se adaptou, não gostou, troca. Mas é bacana conhecer que você vê qual que faz sentido e qual tem a ver com o seu estilo ou qual que vai sanar as suas necessidades, tá? É mais uma imagem meramente ilustrativa, então ele também tem a opção de ser utilizado, né, online, ou você pode usar no computador, ou também no celular, tá? Então ele também é bem interessante, mas aí a questão pelo fato dele ser em inglês, pode ser que, né, cause um pouquinho mais de desconforto, ou seja um pouquinho mais difícil de utilizar, tá? E aí foi como eu falei, vai depender muito do seu estilo, do seu perfil. Photor é um editor de fotos para computador que é baseado em navegador. Com ele é possível realizar retoques para compor projetos mais bonitos e diferentes outros tipos de edição. Então ele, né, tem ferramentas bem diferenciadas, ele também é bem bacana, e ele a gente consegue utilizar no navegador, então não tem a necessidade da gente baixar ele no nosso computador, então acaba otimizando a questão de espaço e memória do nosso computador, mas foi como eu falei, pode ser que ele seja tenha um pouquinho menos de recursos, então é bacana você utilizar e ver o que faz sentido, tá? Mas também é uma ferramenta muito legal. Por meio do seu recurso intervalo dinâmico alto, o usuário pode tirar até 3 fotos com várias exposições e realizar combinações. Então, ele tem algumas ferramentas que já são um pouquinho diferenciadas e por isso que vale a pena, né, utilizar e ver se ele faz sentido para o seu estilo de foto, se não faz. Que foi como eu falei, tem muito mais a ver com isso, né, claro, de uma adaptação de uso e tudo mais, tá? Além disso, é possível ajustar luz, tons, enquadramento e muito mais. Você pode optar pela versão gratuita ou pela versão profissional, mas ela é paga. Então, ele tem, né, tanto a sua versão um pouco mais simples, mas que é gratuita, e também tem a versão profissional, que com certeza tem muito mais recursos, acaba sendo muito mais interessante, mas aí ele também é pago, mas eu coloquei ele aqui na categoria de grátis, né, dos gratuitos, porque ele tem a sua versão gratuita e também tem a opção paga. E a gente também encontra hoje aplicativos que são gratuitos, mas tem ferramentas que são pagas à parte. Então, eu preciso utilizar essa ferramenta. Você paga especificamente por aquela ferramenta, tá? Mas aí também ele é muito interessante, por isso que ele está aqui na nossa listinha, tá? Mais uma imagem meramente ilustrativa, então a gente já consegue ver, entender um pouquinho a carinha, né, do Photor. Também ele é bem interessante, tá? E aí por isso eu vou trazendo vários, e aí vocês vão decidindo e vendo o que faz mais sentido, o que é melhor para vocês. Esse daqui eu acredito que vocês conhecem, né? O Canva, ele também é bem falado, ele é bem conhecido. Então, considerado por muitos, seria o melhor editor, né, de fotos para computador. Inclusive, é muito mencionado devido ao seu grande destaque e boas avaliações. Por isso que eu comentei aqui. Com certeza vocês já ouviram, conhecem, né? Ou às vezes já tem até baixado no celular, que se eu não me engano ele também tem a opção para celular, agora eu não tenho 100% de certeza. São muitos editores, mas enfim, ele também é super conhecido e também é super mencionado e super indicado, né? A gente conversou em uma outra aula sobre avaliações, né? Então eles têm uma boa avaliação, então isso torna ele também muito mais interessante que os usuários expressam opiniões positivas em relação a ele, tá? Com ele é possível não apenas ajustar imagens, como criar gráficos e uma série de outros recursos. Então, ele tem recursos bem bacanas também para a gente utilizar e são um pouquinho mais diferenciados. Na versão gratuita, o usuário pode usufruir de cartões de visita, banners, posters de canais sociais
e outros. Então, ele é bem vasto também, a gente vê que tem a questão ali das redes sociais, cartão de visita, banner e esse tipo de coisa. Então, ele é bem bacana, acho que é por isso que ele tem tão boas avaliações, é tão bem falado. Mas é claro, como eu falei, tem que ver se faz sentido para você, que não adianta ser um super aplicativo, é super legal, todo mundo fala bem, e aí você tem dificuldade em mexer na ferramenta, ou a ferramenta não atende às suas necessidades de edição, tá? Não é só isso, não é só porque ele é pago, por exemplo, que ele vai ser melhor, ou porque todo mundo fala bem dele que ele vai ser melhor. Pode ser, às vezes, um aplicativo super simples, gratuito, que você olha a interface dele, você não dá nada para ele, mas ele faz total sentido para você e as suas edições ficam do jeitinho que você queria que ficasse, fica perfeita para você. Então, é isso que você tem que ver, o que faz sentido, tá? E não somente o que as pessoas avaliam como bom, o que é mais caro, coisa do gênero. Tem que ver o que faz sentido para você, para sua utilização, tá? Para quem quer investir em recursos mais complexos e profissionais, no site Canva é possível também obter planos pagos, com valor inicial de R$ 289,90 por ano, para até 5 pessoas. Então, ele também tem a versão paga, ele também é interessante, né, comparado com o Coreal que eu comentei lá no início do vídeo, né, que é 399 anual. Esse daqui ele já acaba saindo também mais em conta, então ele é 289,90, né, o valor anual. E a opção também é de dividir com mais 5 pessoas. Então dá para juntar uma galera, né, que faz edição, por exemplo, ver se ele faz sentido para todo mundo, obviamente, né? E aí utilizar a versão paga dele, que também acaba sendo mais completa, um pouco mais profissional, também é um pouquinho mais interessante. E aí dá para dividir em 5 pessoas, então às vezes o valor acaba não saindo tão pesado. Claro, se você não tem problema em investir dinheiro para um editor. Mas como eu falei, a gente também tem várias opções gratuitas, ele mesmo tem a opção gratuita, claro que tem um pouco menos de ferramenta, né? Que senão não faria sentido, é completamente igual, vou pagar por quê? Mas enfim, a gente tem várias ferramentas super legais que são gratuitas, então não existe a necessidade, se você não pode, se você não quer, não tem a necessidade de você pagar por algo que a gente consegue também gratuito. E aí, como eu falei, vai depender muito da sua necessidade. Mas antes de finalizar qualquer pacote pago, eu acho que é bem válido testar o que a gente tem de opção gratuita. Se nenhuma fizer sentido, você quer algo mais robusto, algo mais profissional, algo mais interessante, aí sim eu acho que vale a pena você optar por algum que seja pago, tá? Mas antes disso mesmo, ver avaliações, né, do aplicativo, do software, ou realmente ver vídeos no YouTube falando sobre determinada ferramenta, que aí você vai conseguir entender quais são os recursos, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, né? Avaliar ali os prós e os contras e ver se isso faz sentido ou não para você. Então, o YouTube, eu já falei várias vezes, é uma ferramenta incrível, principalmente para a gente pesquisar e fazer esse tipo de comparativo, principalmente se a gente vai ter essa questão financeira que vai demandar um ajuste financeiro, tá? E aqui mais uma imagem meramente ilustrativa do Canva. Ele também é super legal, ele é legal para fazer as edições de foto, tá? Então, é bacana porque ele tem tanto a opção gratuita quanto a opção paga. E aí foi como eu falei o vídeo inteiro. Você tem que ver se faz sentido para você. Mas eu também acho ele um aplicativo super interessante, tá? E agora chegou a hora de falar um pouquinho sobre os editores de celular, tá? Então, ali no início da lista, já deixei até grifado ali em negrito, né? Que foi alguns que eu já falei e durante o vídeo eu fui falando para vocês que eles podiam ser utilizados em celular, mas eu trouxe aqui novamente para relembrar, até porque teve alguns que eu fiquei, não é, não é. Então, aqui eu trago com toda certeza que a gente pode utilizar, então, os melhores editores para celular. E aqui eu só trouxe as versões gratuitas, mas como eu falei, tem vários aplicativos que são versão gratuita, mas aí você pode comprar algum pacote ou alguma coisa específica dentro do próprio aplicativo, ou não, vai depender da sua necessidade, tá? Então, o Photoshop Lightroom, ele é uma opção tanto para computador, né, tanto para PC, quanto para celular, tá? Temos o Photoshop Express, que ele também é a opção, eu já tinha falado, mas só relembrando, para celular e para computador, o Photor e o Pixlr, né? Nem sei se é assim que pronuncia, mas o que importa é que vocês entenderam. Então, esses 4 primeiros, eles têm a opção tanto de ser usado em computador, né? Que eu já expliquei bonitinho sobre eles mais no início do vídeo. E também tem a opção para utilizar no celular. Então, se você
né, gosta de utilizar os dois, por exemplo, né, faz edição tanto pelo computador quanto pelo celular, esses podem ser ferramentas interessantes, que aí você já vai conhecer a interface deles e você pode utilizar no computador ou no celular. Ou se você é uma pessoa como eu, prefere o celular, também tem a opção de usá-los no celular, né? E aí foi como eu falei, as versões que são gratuitas, dá pra gente testar, ver se gosta, se não gosta, tá? Então são bem interessantes. E aí os outros 3 que eu trouxe, né, para celular, acabou que eu não me aprofundei tanto, quer dizer, sim e não, né, porque esses 4 primeiros, eles podem ser utilizados nos dois, e eu trouxe esses 3 abaixo, que são bem interessantes também, são bem legais, né, e dá para utilizar no celular, mas eles são apenas para celular, por isso que eu não deixei eles grifados, tá? E aí foi como eu falei, depende do seu interesse, do que você gosta e do que você quer. Então, se você quer uma ferramenta só para o celular, vai ser esses 3, ou só para computador. Falei vários acima que eram só para computador, e tem também essas 4 opções, que são opção tanto para celular quanto para o PC, tanto para o computador, tá? E aí você vê o que faz mais sentido para você. Foi como eu falei, prefiro trazer um leque de opções, você falar, ah, gostei desse, não gostei desse, quero esse, vou testar todos, já ouvi falar muito bem desse daqui, então vou testar primeiro esse aqui, tá? Então vai muito da sua necessidade, do que você precisa, do que você quer. Então trouxe várias opções para vocês terem a opção de escolha, tá? Então, falando do Snapchat, né, se eu não me engano é assim, Snapchat que se pronuncia. Vocês sabem que meu inglês é ruim, mas é só olhar o nominho, anotar se achou interessante, tá? E depois buscar ele e baixar e ver se você gosta, se tem a ver com o seu perfil ou não, tá? Então, é um dos principais editores de foto para Android atualmente, até porque pertence a Google e é desenvolvido por ele. Então, só pelo fato de a gente colocar Google na mesma frase, né, a gente já sabe que ele é diferenciado, que ele com certeza é uma ferramenta super interessante, super legal. E aí, o melhor de tudo é que ele é gratuito e dá pra gente baixar no celular, tá? Então, dá para dizer que esse é o app bem completo. É possível realizar edições mais avançadas e mexer no contraste, na exposição, no brilho e muito mais. Então, ele é com certeza um recurso bem interessante, foi como eu falei, isso pelo fato de ser desenvolvido pela Google. Com certeza ele é muito interessante, porque a Google não ia fazer um lançamento de algo que não é tão interessante. Então, pelo fato dele ser gratuito, a gente ter a possibilidade de tê-lo no celular, eu já acho super interessante, mas aí o contra, entre aspas, se você utiliza computador, ele não tem a opção para computador, se eu não me engano, tá? Mas de qualquer forma também é uma ferramenta super bacana. Fora isso, você consegue fazer pequenos ajustes, realizar retoques e aplicar diversos filtros para dar um efeito diferente na foto. Então, ele também tem vários recursos de filtros, né? É um editor bem completo, tá? Até pela sua qualidade de recursos e opções, pode ser um pouco difícil de aprender a usar por completo. Então, ele é tão bacana, tão completo, que foi como eu falei, quando tem muitas ferramentas, tem muitos recursos, a gente tende a ficar um pouquinho mais perdido, tem tanta opção, e se é a nossa primeira vez editando, a gente tem pouco contato com edição, ali no início, quando a gente começa, acaba sendo um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais difícil, mas às vezes vale super a pena a gente investir um pouquinho mais de tempo, ir testando, né, pegar uma foto aleatória e ir testando o recurso, ver como funciona, como fica, ou até mesmo, como eu já falei mais uma vez, né, a gente tem aí o YouTube, então com certeza vai ter alguém fazendo vídeo mostrando alguma técnica que usa, as melhores ferramentas do aplicativo, ou ensinando ali o básico como utilizar, né? Que foi como eu falei, às vezes quando a gente inicia tudo tão complexo, tudo parece ser tão difícil, mas com certeza com a prática, a gente utilizando e fazendo vários testes, vai chegar um momento que vai ser fácil e vai ficar mais tranquilo, tá? Então, por fim, vale mencionar que o app pode ser usado totalmente de graça, então acho que essa é uma das principais vantagens, né, para quem não quer gastar, ter que desembolsar dinheiro com o editor de foto. Ele tem essa vantagem, então é uma ferramenta super legal, super completa, até porque ela é da Google, então com certeza, né, não dá para reclamar. Claro que nada é perfeito, né, a gente sabe que a Google tem um padrão bem bacana de desenvolvimento, então com certeza, como eu falei, ele é gratuito, então vale super a pena baixar, ver se faz sentido para você às vezes é intuitivo, né, porque às vezes a pessoa é tão habilidosa que entra e fala, nossa, isso daqui era difícil? E é super simples, ou muito pelo contrário, a gente diz aqui que é complexo e na hora a pessoa fala, não, é muito complexo, eu não consigo mexer, em vez de me ajudar, tá me atrapalhando, tá ficando ruim, então vai depender muito de você, do seu perfil, do seu estilo, e ver se as ferramentas, os recursos fazem sentido para você. Como ele é bem vasto, então provavelmente ele vai se encaixar em vários tipos de perfil, né, mas
A questão é essa, como ele tem muito recurso, pode ser que ele fique um pouco complexo e seja difícil de usar. E aí, ou logo você vai desistir, ou então você vai falar, não, vou aprender na força do ódio a mexer nesse aplicativo, né? Tem essas duas questões. Às vezes você é um pouquinho mais ousado e fala, não, eu vou aprender, custe o que custar, tá? E aqui a nossa imagem meramente ilustrativa ali, um gatinho super fofo. Vocês sabem que eu amo gato, né? Então a gente vê que ele é bem vasto, bem amplo, de várias ferramentas. Então, eu acho isso super bacana. É claro que no início a gente vai ver um monte, vai falar, meu Deus, para que serve? Porque não tem necessidade de tudo isso. E depois chega um momento que a gente utiliza várias ferramentas, a gente vai entendendo como funciona e tudo vai ficando bem mais fácil, tá? Ele mostra também que ele tem vários efeitos, então ele é bem legal. E também tem muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Então, foi como eu falei, tem que ver o que faz sentido para você, o que você vai necessitar na sua edição. Às vezes é uma edição simples, básica, você nem precisa de tantos recursos, então não faz sentido. Ou mesmo assim, é uma edição básica, mas as ferramentas que tem aqui é muito assertiva, é muito bacana para você, tá? Então, tudo isso vai depender muito de você. E é claro que acho que vocês viram que eu já puxei um pouquinho de sardinha, até porque ele é para celular, então eu me identifico também um pouquinho mais, tá? O nosso próximo é o Afterlight, então ele também é uma ferramenta bem legal, então também é gratuita e também é focado para celular, somente para celular, tá? Então não é um dos aplicativos mais conhecidos entre os editores de imagem para Android ainda, mas em comparação com nossas outras sugestões. Então, né, a gente trouxe bastante sugestões, eu trouxe para vocês. Eu acho que foi bem misto, ficou um pouquinho diferenciado para tentar encaixar no perfil de todo mundo. É claro que, né, vai depender muito do que você vai fazer, então não tem como ser 100% assertiva. Foi por isso que eu falei, eu trago um leque para vocês verem, né, o que faz sentido para vocês. E aí vai testando e ver o que é legal, né? Então, Afterlight, eu acho que vocês não ouviram falar, ou talvez já ouviram também, né? Um pouco menos conhecido, mas ele também é uma opção super bacana, mas comparado com as outras são bem mais faladas e conhecidas, tá? Então, só que é claro que isso não impacta a sua qualidade ou recursos que ele oferece para seus usuários. Então, né, foi como eu já tinha comentado, né, no meio do vídeo, não é porque um aplicativo é super conhecido ou ele é super caro que ele vai ser melhor. Pode ser que seja um aplicativo que, né, não tem, às vezes, uma carinha tão bonita, vamos dizer assim, né, não tem uma interface tão chamativa, tá? E ele é gratuito, mas ele tem super uma qualidade boa, ele tem boas ferramentas, ele cumpre o que ele promete. Então, não é porque a gente não conhece, a gente nunca ouviu falar, ou porque é um programa gratuito, né, que ele não tem a qualidade. Muito pelo contrário, às vezes ele é gratuito, ninguém nunca ouviu falar, e é uma ferramenta super bacana que ainda não foi tão divulgada assim, não teve tanto engajamento, tá? Mas mesmo assim é super bacana, tá? Ele conta com muitos filtros, ajustes manuais para alterar exposição, contraste, brilho, etc. E até mesmo efeitos especiais. Então ele é super completo, ele é super bacana, né? Tem ali as configurações de ajustes manuais, então ele é bacana, porque foi como eu comentei, quando vem uma configuração muito pronta, já pré-definida, acaba perdendo um pouquinho da nossa personalidade. Então acaba que às vezes é um pouco mais fácil, mas ele fica um pouco igual o de todo mundo, tá? Então é bacana quando a gente consegue passar um pouco mais da nossa personalidade para a imagem ou para o vídeo por meio do editor, tá? Como tantos outros, você pode baixar e usar o app de graça, mas também tem recursos pagos. Então, foi como eu comentei, né? Acho que a grande maioria dos aplicativos hoje em dia é assim, eles são gratuitos, você consegue baixar eles de forma gratuita. E aí a questão é que dependendo do recurso específico que você quer utilizar, você tem que pagar, tá? Então, aí também é uma coisa que a gente põe na ponta do lápis, que às vezes tem várias ferramentas legais, mas justamente uma ferramenta que é super útil para você, naquele aplicativo é pago. E às vezes em um outro aplicativo não precisa pagar, é gratuito. Então, por isso que eu falei, principalmente esses que são gratuitos. Baixem, usem, faz o teste, edita, pega uma foto aleatória ou uma foto, sei lá, que tá escura e você quer clarear, alguma foto que você acha que dá para fazer alguma edição e vai brincando, vai conhecendo, vai testando as ferramentas, vai usando tudo, né? Principalmente quando a gente não sabe muito sobre editor, vai clicando em tudo e o que isso daqui faz? Nossa, isso daqui faz isso, que interessante, isso daqui é útil, isso daqui é completamente inútil, para que eu vou usar isso? Você talvez não use, mas uma outra pessoa usa uma ferramenta interessante para outra pessoa. Por isso que eu convido vocês a principalmente testar, né, os que são gratuitos, que não vai ter problema nenhum, você baixa, não vai ter que pagar nada, não gostou, exclui, esquece que teve a experiência, né? Ou não, já gostou, gosta de mais de um aplicativo, não tem problema, tá? E aqui também é uma fotinho meramente ilustrativa, não tá tão bacana, mas ele mostra um pouquinho dos efeitos de luz, né, os filtros que ele tem, então também é uma ferramenta bem bacana, tá?
E chegamos ao final, o PixArt, que eu também não sei se é assim que pronuncia. Deixei ele até para o final porque eu gosto bastante dele, eu acho que ele é uma ferramenta bem completa. Foi um dos que eu experimentei e gostei, tá? Eu acho ele bem interessante. Não tenho certeza, mas talvez eu traga um vídeo dele para vocês. Pelo celular, eu ainda vou ver isso, mas nem vou aqui falar muito, porque vai que nem dá, né? Vai que dá errado. Mas enfim, ele também é uma. Ele conta com mais de 1 bilhão de downloads e está na lista atual dos aplicativos escolhidos pelos editores do Google Play. Então, ele é bem baixado, então ele é bem interessante. Foi como eu já tinha comentado, né? Foi o vídeo que a gente falou sobre engajamento e relacionamento com o cliente. A gente vê avaliações de outras pessoas, então, né, ele é bem interessante mesmo, tá? É claro que não é só isso que conta, afinal, ele realmente oferece recursos que o fazem ser um dos principais aplicativos de edição para smartphones e tablets. Então, realmente, ele é interessante, foi como eu falei, não é só porque o aplicativo tem uma super avaliação, todo mundo fala bem, que ele vai fazer sentido para você, por exemplo, ou que ele realmente é tudo isso, mas no caso eu utilizo ele, eu gosto bastante dele. Né, ele é um dos meus favoritos, tá? Então por isso que eu trouxe ele até aqui pro final, deixei ele no final para eu poder puxar uma sardinha pro lado dele e também porque às vezes eu vou acabar me empolgando falando demais, aí aqui já no final da aula, pelo menos, já não ocupo toda a aula falando somente de um editor, tá? Mas enfim, ele é realmente muito bacana, tá? Mas também não vou me estender muito falando dele, porque foi como eu falei, para mim ele faz super sentido, eu gosto bastante, né, das ferramentas que ele traz. Mas para você pode ser que ele não faça sentido e não tem problema nenhum. O que é bom para mim pode ser que não seja bom para você e vice-versa, tá? Então, como ele é gratuito, é bacana, indico vocês a baixarem, testarem. Ele também tem bastante ferramenta. No início ele é um pouquinho complexo, mas depois você pega o jeito, tá? Então, você pode mexer no contraste, na cor, no brilho e na exposição das fotos, se quiser dar um toque mais manual nelas. Então, ele é bacana que você consegue dar aquela mexidinha e deixar um pouquinho mais personalizado, um pouquinho mais a ver com você, com a sua personalidade, tá? Fora isso, dá para fazer uma sobreposição das imagens, aplicar filtros e recortar todos os pequenos detalhes que não precisa. Então, o aplicativo pode ser baixado de graça, mas você pode realizar compras internas se tiver algum recurso que interesse. Então, sim, ele também é gratuito, mas como, né, foi como eu falei, a maioria dos aplicativos hoje em dia são poucos que às vezes não tem, né? Essa opção de comprar algum pacote ou alguma ferramenta ali específica. Então, sim, ele é gratuito e tem essas limitações que tem algumas ferramentas que são pagas, tá? Mas ele sendo utilizado mesmo na sua forma gratuita, sem ter que investir dinheiro nenhum, ele é bem bacana, ele é bem completo, tá? Ele é bem interessante. Falei que ia puxar sardinha, mas nem vou puxar tanto assim. Mas eu utilizo ele, gosto. E aí foi como eu falei ao longo do vídeo inteiro, né? Baixa, vê o que faz sentido para você. Todos esses aplicativos são bons, tá? Mas é claro que vai depender muito da sua necessidade, do que faz sentido para você, ou também da sua forma de utilização. Às vezes é um aplicativo muito complexo, que tem muita ferramenta e você não consegue mexer. Então não vai fazer sentido. Às vezes é melhor um aplicativo mais básico, que não seja tão avançado, que você consiga mexer e que você saiba ali o que você está fazendo. E aí, com o tempo, você vai trocando, né? Principalmente as opções gratuitas. Baixa, testa, gostou, legal, não gostou, só desinstalar e baixar um outro e vai testando e vendo o que é legal, o que faz sentido para você, tá? A nossa imagem meramente ilustrativa aqui, até que não aparece tanto, né, as opções e possibilidades que ele tem, mas ele também é bem bacana e dá para fazer várias coisas, dá para brincar bastante na edição de imagens com ele, tá? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Tentei trazer algumas características que são um pouquinho diferentes entre eles, mas no geral todos eles são um pouco parecidos e todos são bons. E aí por isso que eu falei, indico vocês a baixarem, principalmente os que são gratuitos. Testa, vê se gosta, se faz sentido. Se não fizer, não tem problema. Só desinstalar e finge que a experiência nunca existiu, tá? Mas eu duvido que isso aconteça, porque a maioria é muito bom. Mas às vezes aquilo ali a gente não se adapta tão bem a determinado aplicativo, isso pode acontecer. Mas na grande maioria são aplicativos bem legais, né? Eles são intuitivos de mexer, mas foi como eu falei, os que agregam um pouco mais de ferramentas, né? Tem recursos mais avançados. Para quem está iniciando nesse mundo de edição, às vezes pode ficar perdido, ou não, que eu sei que vocês já são a galera do mundo digital, então talvez eu tenha dificuldade em alguns aplicativos e para vocês todos eles sejam muito simples, mas no geral é assim que funciona, né? Quando tem muitas ferramentas, a gente tende a ficar um pouquinho mais perdido, não saber como utilizar ou não sabe como utilizar da melhor forma.
Mas aí a gente vai utilizando e vai praticando, que vai ficar legal. E também foi como eu falei, a gente tem o YouTube, hoje em dia a gente consegue ver vídeo de alguém explicando como utilizar determinada ferramenta de um jeito mais simples. Então, não tem o que dar errado, tá? Então, finalizando aqui a nossa conclusão, com o editor os resultados podem beneficiar desde a luz perfeita até o melhor enquadramento, mas nem sempre esses 2 pontos são suficientes para ter a foto que você imagina. Então, foi como eu falei, né? O editor ajuda, mas ele não faz mágica, não faz milagre. A gente tem que se esforçar um pouquinho também, mas como a gente viu, né? A maioria dos aplicativos oferece várias ferramentas, então a gente consegue fazer um trabalho incrível, tá? Aliás, essas ferramentas podem ser decisivas para sanar eventuais imperfeições e até mesmo compor seu próprio estilo. Então, foi como eu falei também, as ferramentas que têm uma opção um pouco mais manual do que algo tão pronto, às vezes é bacana porque a gente consegue colocar nossos traços de personalidade, deixar aquilo mais personalizado e ficar um pouquinho mais com as nossas características, com a nossa cara, tá? Então, é basicamente isso, acho que eu falei bastante, acho que vocês conseguiram entender. Espero que tenham sido boas dicas, espero que vocês tenham anotado os nomes dos aplicativos, tá? E ver o que faz sentido, se você vai utilizar no computador, se você vai utilizar no celular, e ver o que é melhor para você, tá? É basicamente isso. E agora, como todas as nossas aulas, não poderia faltar as nossas perguntinhas. Chegou o momento. Hoje vai ser perguntinhas bem simples também. Tá bem tranquilo, não vai ter tantas perguntinhas hoje, tá? Então, perguntinha número 1, qual a melhor maneira de escolher um editor de foto? Essa também não tá difícil, tá? Então, opção A, pelo preço, o mais caro sempre é melhor e mais completo, já o mais barato ou gratuito é ruim. Opção B, saber quais ferramentas ele tem e saber se vai ajudar nas minhas necessidades de edição. Ou opção C, pelo design do logo do aplicativo. O que for mais bonito e chamativo vai ser o melhor. Esse daqui não tá difícil, mas se precisar, dá um pause, tá? Mas eu já vou passando para a nossa resposta correta, que obviamente é a opção B, saber quais ferramentas ele tem e saber se vai ajudar nas minhas necessidades de edição. Então foi como eu falei, nem sempre o que é mais bonito, o logo mais chamativo, ou o aplicativo mais caro, ou o que é mais indicado é o melhor, né? Ou também não é só porque o aplicativo é gratuito que ele vai ser ruim. Tudo vai depender de qual é a sua necessidade e do quanto você tem habilidade para mexer em determinado editor. Foi como eu comentei, pode ser que no início você queira um editor um pouco mais básico, vai ser mais fácil de mexer, depois você pula para um avançado, ou já começa com mais difícil, vai se desdobrando para entender e vai praticando, e aí se um dia você precisa utilizar um que é mais simples, fica completamente fácil, tá? Então tudo vai depender realmente da sua necessidade, do que você precisa, né, para fazer determinada edição, e o que faz sentido para você, tá? Perguntinha número 2. Somente os editores para computador e profissionais têm qualidade, os demais não valem a pena. Então, eu já vou até passar que esse daqui, né, era só para frisar mesmo, então, obviamente, é falso. Não é assim que funciona, né? É claro que a gente encontra um pouquinho de diferença em alguns aplicativos que são só para computador e os que são só para celular, né? Mas os dois, no geral, têm qualidade, os dois a gente consegue fazer um trabalho profissional ou muito semelhante a profissional, tá? Então, a gente consegue sim editar e fazer trabalhos incríveis, independente se é para computador, se é para celular, se é pago, se é gratuito, foi como eu falei. Tudo vai depender da sua necessidade, principalmente ter um resultado profissional, da sua habilidade e da sua prática. Obviamente, no início, né, a elaboração da edição das nossas fotos não vai ficar perfeito, não vai ficar incrível, mas de tanto editar, a gente vai pegando jeito e vai chegar um momento que com certeza vai ficar muito bom. E foi como eu falei, hoje em dia existe o YouTube, que a gente pode olhar vídeos e ver profissionais, tem profissionais que ensinam, né, como fazer, como editar, então a gente consegue ter essa visão de um profissional fazendo e consegue melhorar muito mais o nosso trabalho, tá? E nossa última perguntinha, deixa eu ver a nossa última, isso mesmo, perguntinha número 3. Quais aplicativos pode ser usado no computador e também no celular? Então, essa daqui tá um pouquinho mais difícil, vai depender da sua memória, mas vamos ver se vocês gravaram. Então, opção A, Photoshop, Snapchat, Shed, eu falo tudo errado, vocês sabem, é difícil. Afterlight ou PixArt. Opção B, Fotopeia, Photoshop, Photoshop Express, Photor e PixArt. Ou opção C, Photoshop Lightroom, Photoshop Express ou Photor e Pixlr, né? Não sei se as pronúncias saíram bem, mas é outro momento para vocês olharem novamente a opção. Então, já passando para a nossa resposta correta, se você quiser, você pode dar um pause, mas já indo para a opção certa, é a opção C, Photoshop Lightroom, Photoshop Express, Photor e Pixlr. Então, essas quatro opções, você consegue tanto
usá-las no computador quanto no celular, e aí foi como eu falei, depende da necessidade, mas aí eu trouxe aqui no final só para relembrar, né? Então, tanto se você quer fazer computador, celular ou nos dois, vocês têm essas 4 opções que são bem bacanas, tá? Eu já comentei bastante ao longo da aula sobre elas, então também não vou me adentrar novamente e falar muito. Era só para relembrar, trazer aqui no final, que são aplicativos bem interessantes, tá? Dependendo da sua necessidade. Galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido uma aula bem explicativa, que tenha sido bem interessante, né? Convido vocês a baixarem, né, e testarem o que vocês acharam mais interessante, tá? E é isso, galera. Muito obrigada. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau.